Como discutimos muitas vezes neste canal, há muitas razões para a queda. Império Romano, sem uma grande razão única. E uma dessas razões é às vezes dita ser que o exército romano tardio era fraco, indisciplinado e ineficaz. Os romanos tardios eram versões inferiores e degeneradas dos dias de glória das legiões. Eram uma força combatente disciplinada e formidável. O exército romano tardio era a sombra do seu antigo eu. Que o exército romano tardio era inferior em habilidade de luta, em equipamento e em todos os sentidos. Barbarizado, portanto, não surpreende a queda do Império Romano Ocidental. Século V, já que como poderia tal exército pobre defender um império tão vasto contra tantos? Invasores bárbaros, amigos da história romana tardia, espero convencê-los neste vídeo que todos essas acusações contra o exército romano estão bem distantes da verdade. Quando imaginamos o exército romano, certamente imaginamos as legiões romanas, formidáveis. Multidões disciplinadas de romanos bem equipados marchando em formações fechadas, conquistando as nações bárbaras, uma a uma, nenhuma conseguindo resistir a essa quantidade incrível. Disciplina e equipamento aprimorado. Após as reformas de Gaius Marius em 107 a.C., na era tardia da República Romana, as legiões, geralmente conhecidas, foram estabelecidas. Estas são as legiões geralmente retratadas nos filmes, e assim, a ampla. Muitos conhecem o típico soldado romano. Um legionário romano típico usava um capacete galha, seguido por um escudo retangular, o scutum. A espada em uso era o gladius, então a famosa armadura segmentada, a lorica segmentata. E um pilum servia como lança, podendo também ser arremessado. Assim é como pessoas comuns geralmente imaginam um legionário romano e, consequentemente, o romano. Legiões, muitos filmes retratam erroneamente as legiões como sendo as mesmas, mesmo na Império Romano Tardio. De fato, no início ao meio do Império, esse é o aspecto típico do legionário romano. As legiões romanas, com 5.000 a 6.000 homens, eram unidades de combate divididas em subunidades menores. Sob o comando dos renomados centuriões, havia aproximadamente 25 legiões no início e metade do Império Romano, com igual número de tropas auxiliares que não tinham a cidadania romana. Isso só foi concedido aos legiões. O exército somou aproximadamente 500.000 homens, impressionante até no fim do IV século. Esse número permaneceria quase igual. Porém, em 211 DC, o imperador Caracalla concedeu cidadania romana aos 3 homens. Assim, a distinção entre legiões e auxiliares tornou-se nula. Não muito depois, o caos tomou conta do Império Romano durante a crise do século III. O Império enfrentou uma multidão de desastres, pragas, invasões bárbaras, usurpadores. E uma fratura do Império em 3 impérios diferentes, e extremamente curto. Reinados dos imperadores que desestabilizaram o Império Romano. Tornou-se necessário reformar as legiões clássicas romanas, tornando-as mais eficazes. Legiões mais flexíveis e adaptadas às necessidades atuais. Portanto, comitatenses e limitanei foram estabelecidos. Em vez das legiões e auxiliares clássicos, agora havia o exército de campo móvel, os comitatenses, e as tropas de fronteira, frequentemente recrutadas de locais, os limitanei. Naqueles dias, unidades de cavalaria ganharam importância. O equipamento do soldado romano típico mudaria. A GAN era a lorica segmentata, era muito complicada e difícil de manter e consertar. Lorica mata escamata agora são equipamentos padrão. Lorica segmentatas usadas até cerca de 250 d.C. GAN também era escudo, tornando-se oval. O gladius deu lugar à espada mais longa, a spata. A forma do capacete mudou, o pilum foi trocado pelo spiculum, mais longo e funcional. Uma lança comum. A crise do século III alterou não só o exército romano. Foi organizado e quais equipamentos comparados ao império anterior. Então, ficou claro, certo? A crise do século III provocou uma queda enorme na qualidade do equipamento e provavelmente a disciplina também piorou. Some a isso o aumento de tropas bárbaras recrutadas. E assim explicou-se a queda do Império Romano Ocidental. Não tão rápido, amigos da história romana tardia,
pois acreditem ou não, esses tardios, os exércitos romanos de campo eram uma força formidável. Se quiser apoiar o canal sem doar, compartilhe o vídeo com amigos. Se a associação no Patreon ou YouTube não oferece benefícios suficientes, por favor, apoie isso. Use Atlas VPN canal. Obtenha desconto usando o Atlas VPN com Majorianus especial. Link, também na descrição. Não apenas você apoia o canal, mas também recebe 3 anos de Atlas VPN. Só $1,99 por mês e garantia de reembolso em 30 dias. Todos nós sabemos que não usar uma VPN não é aconselhável nos dias de hoje e eu também uso o Atlas. VPN com interface intuitiva, rapidez e recursos avançados. Recursos como Kill Switch, assista Netflix de outros países, mantenha pesquisas Google privadas. Evite anúncios indesejados e economize dinheiro nas compras online. Em outras áreas, use o Atlas VPN em dispositivos ilimitados. Estão protegidos de malware e links maliciosos. Não melhora. Ótimo acordo com o melhor serviço VPN e ainda apoia este canal. Aqui, oferta limitada, não hesite muito. Július Valerius Majorianus teria orgulho e tenho certeza de que ele teria usado. Atlas VPN existiria na época. Clique no link Majorianus na descrição para obter desconto especial. Obrigado, amigos da História Romana Tardia e Gratias Tibiago. Agora pode se perguntar, como o exército romano tardio poderia ser uma força de combate impressionante quando o Império Romano Ocidental caiu? Isso não prova que as legiões tardias eram inferiores às antigas? Bem, não podemos esquecer que as primeiras legiões romanas também tiveram grandes perdas militares. Derrotas, como os desastres contra Hannibal, onde centenas de milhares de romanos soldados faleceram nas guerras púnicas e na derrota desastrosa das legiões romanas sob Varus na Batalha da Floresta de Teutoburgo. Ou os inúmeros legionários que morreram nas guerras marcomânicas. Mas agora você dirá, ok, mas essas legiões certamente eram superiores às tardias degeneradas. Exército romano. Bem, amigos da história romana tardia, são justamente essas mudanças no começo do Império. Legiões que salvaram o Império Romano do certo destino durante a crise do século III. As novas unidades comitatenses de campo eram mais rápidas para implantar e flexíveis, e assim, Gallienus poderia vencer os alemães, como Claudius Gothicus poderia vencer os godos. Maximinus Thraces conseguiria adentrar na Germânia e vencer os bárbaros? Na Batalha de Archorne, assim alguém como Aureliano poderia vencer os alemães. Os godos e os jutungos, assim alguém como Probus poderia derrotá-los. Vândalos e burgúndios. Até o fim do século III, a legião romana já havia se transformado, mas o império ainda permanecia. Venceu grandes vitórias. A queda de Roma foi evitada exatamente devido às comitatenses e limitanei. Sistema, exatamente porque a cavalaria agora era mais importante, exatamente porque o equipamento foi mais fácil manter. No século IV, as vitórias prosseguiram. O imperador Flavius Julianus, o lendário Juliano, obteve grandes vitórias contra invasores. Tribos germânicas em 350, estendendo a vida do Império Ocidental por mais tempo. Décadas. Assim, o lendário Flavius Stilicho obteve vitórias enormes no início dos anos 400, derrotando exércitos invasores dos godos e alamãos várias vezes, e até mesmo derrotando Alarico e seus visigodos em várias ocasiões. Stilicho entrou em Roma juntamente com o imperador Honorius em 403 d.C. em um triunfo, sendo celebrado como um segundo Trajano, devido às suas incríveis vitórias contra os germânicos e invasores. Mesmo após 50 anos, Flávio Aécio derrotou os hunos na Batalha do Catalão. Planícies, uma vitória insana para um império moribundo. E, então, mesmo 10 anos depois, Július Valerius Majorianus conseguiu quase restaurar o Império Romano Ocidental em um curto período de apenas 4 anos. Então, se os romanos vencerem repetidamente grandes vitórias contra os bárbaros, por que então o exército romano tardio possui má reputação? Bem, principalmente devido à queda do Império Ocidental, frequentemente atribuída a Roma tardia. Exército, porém, é injusto, já que geralmente alcançavam vitórias impressionantes. O Império Ocidental caiu devido a uma infeliz cadeia de eventos que se desencadeou.
Fora de controle. Em 378 DC, o imperador do leste romano Valens perdeu para os godos, não devido aos comitatenses. Ele usou eram inferiores, não, mas porque ele mesmo cometeu alguns graves erros táticos. Como as antigas legiões, os comitatenses eram tão bons quanto o seu comandante. Um bom comandante, como Stilicho ou Majorian, ganhou grandes vitórias, um mau como Valens causou enormes derrotas. A Batalha de Adrenópolis foi ruim, porém o real desastre ocorreu depois, em 394 DC. Aqui, grande parte das legiões comitatenses romanas ocidentais foi destruída na batalha. O Rio Frigidus, guerra civil entre Império Romano Ocidental e Oriental. Os comandantes do Oeste cometeram erros táticos, e muitos romanos do Oeste. Soldados comitatenses foram mortos e suas fileiras nunca foram repostas. Assim, Stilicho teve que retirar muitas tropas da fronteira do Reno para salvar a Itália de incursões repetidas dos godos e alamães. E, salvando a Itália, ele fez isso vez após vez, vencendo a última grande vitória contra Radagaisus Gotes em 406. Mas, porque as legiões ocidentais estavam esticadas finas após o desastre do Rio Frígido. Agora, os germânicos podiam invadir as defesas da fronteira e inundar a Gália. Os Limitanei da fronteira do Reno foram transferidos à Itália por Stilicho. Novos usurpadores surgiram, como Constantino III da Grã-Bretanha, derrotado por Constantius III. Porém, esse choque destruiu várias tropas romanas ocidentais. Isso ocorria constantemente, novos usurpadores surgiam, assim como os rebeldes Bakshaldai. E assim, os exércitos romanos ocidentais se dissolveram paradoxalmente sem realmente acontecer, perdendo frequentemente para os bárbaros. Principalmente se destruíram lutando uns contra os outros. E, já que as províncias estavam parcialmente ocupadas por invasores germânicos, a receita do Estado, consequentemente, não era mais possível recrutar grandes números de unidades comitatenses novas e de alta qualidade. Até o final, só mercenários bárbaros poderiam ser recrutados, o que às vezes lutem por Roma, mas eles nem sempre eram tão leais quanto as legiões comitatenses. Portanto, o exército romano tardio não era tão ruim quanto sua reputação sugere. De fato, o exército romano tardio obteve várias vitórias contra os germânicos invasores e se dissolveu, muito mais devido às constantes guerras civis e usurpadores lutando contra o imperador ou contra outros usurpadores, não porque o exército romano tardio fosse incapaz de vencê-los. Bárbaros. Acredito que, se as forças do Ocidente não fossem totalmente destruídas a Batalha do Rio Frigidus em 394 DC, e se Stilicho não fosse assassinado, acredito que, nesse caso, o Império Romano Ocidental não teria caído. Farei vídeo sobre essa linha do tempo alternativa. Então, espero ter convencido que o exército romano tardio não era fraco e ineficaz. O fato era o oposto, e as legiões romanas tardias merecem o mesmo respeito que as outras. Primeiros. Curta e inscreva-se para não perder vídeos futuros. A intrigante era do Império Romano Tardio. Agradeço a todos que apoiam este canal de alguma maneira, via Patreon ou associação YouTube. Agradeço o apoio, amigos. Ficaria feliz com mais ajuda no canal, seja via Patreon ou YouTube Association, or, of course, use Majorianus Atlas VPN link, which I have postado na descrição. Assim, obtém oferta VPN muito barata e apoia este canal. E se quiser saber mais sobre invasões às defesas da fronteira romana após 406 d.C., assista ao vídeo no canto superior direito. Mas se quiser aprender sobre a queda do Ocidente, pode assistir no canto inferior direito, outro vídeo. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana, Gratias Tipiago e Beni Valete.